Muito bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Conjectura. Estamos ao vivo mais uma vez, eu e o professor Wayne César. Hoje temos a honra de receber a pesquisadora e professora de Geografia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora Carla Hirt. Tudo bem, Carla? Um prazer conhecê-la. Olá. Olá. Seja bem-vindo aqui à nossa iniciativa. Boa tarde. Bom dia, Wayne, como vai? Bom dia, Danilo, bom dia, Carla, seja bem-vindo ao nosso Conjectura, obrigado por ter aceito o convite. Hoje um tema, como quase todos os temas atualmente, urgentes, emergentes e, claro, importantíssimo. Então, muito obrigado, Carla, por ter aceito estar conosco e compartilhar um pouco do que você tem pesquisado e trabalhado sobre. Só, Carla, rapidinho antes de te passar a palavra, só para dar aqueles recadinhos iniciais. Então, o pessoal que nos acompanha aqui já sabe, né? Nossas lives todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Para aqueles que não têm condições de nos acompanhar ao vivo e queiram ver os nossos programas posteriormente, eles ficam disponibilizados também no nosso canal do YouTube e também em formato de podcast depois no Spotify. Tá? Aí no link dessa transmissão vocês conseguem acompanhar e ter acesso a todos os links para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Tudo bem, Carla? Então hoje, né, um debate bastante necessário e podemos dizer bastante atual, e acredito que até com elementos novos em virtude dessa pandemia. Vamos falar sobre as mudanças no sistema, nos modelos educacionais do Brasil, né, Carla? Isso. Então, quando eu recebi o convite, o Wayne me chamou, enfim, né? Eu acho que ele não sabia bem quais eram os meus percursos, né? O que eu estava fazendo, porque eu conheço o Wayne desde 2014. E, enfim, eu vou falar um pouco da minha trajetória para explicar como é que eu vim parar, né, discutindo essa temática, né. Bom, eu sou formada em Geografia, né, fiz doutorado em Planejamento Urbano e Regional, e eu sempre pesquisei questões relativas ao desenvolvimento, sempre com a pulga atrás da orelha do que é, afinal de contas, desenvolvimento, né, enfim, pegando todos os ideários, né, a respeito do que vem a ser ou não vem a ser, né, isso que se convencionou chamar de desenvolvimento. E para isso, no doutorado, eu pesquisei uma instituição que surgiu e tem, inclusive, desenvolvimento no nome, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Enfim, só que hoje eu vim falar para vocês a respeito de currículo, né, isso tem a ver com a minha trajetória de trabalho, né, que também, enfim, através da questão da praxis, a gente não tem como deixar de pensar sobre aquilo que a gente trabalha, né? Quando a gente procura fazer um exercício de não alienação e quando a gente tem essas condições, sobretudo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, né? E, enfim, aqui no Rio de Janeiro eu já tinha trabalhado como professora no Rio Grande do Sul, da onde eu sou, mas aqui no Rio de Janeiro eu comecei a trabalhar na UERJ, e depois eu fui para a rede municipal de Duque de Caxias, né, onde, pelas condições de extrema exploração da força de trabalho dos profissionais da educação, a gente não tinha condições, a gente queria executar projetos e pensar, enfim, né, como fazer uma educação da melhor forma possível, né, como construir um projeto educacional, né, que levasse a mudanças estruturais, se possível, só que, enfim, né, por todas as condições dadas, né, nunca foi possível levar os trabalhos adiante, essas coisas todas. Hoje eu sou professora da rede do IFRJ, né, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E, enfim, no IFRJ, eu comecei a ter as condições para pesquisar melhor, né, educação e o sentido daquilo que eu faço, né, e sempre, enfim, óbvio, não abandonando o que eu fiz desde então, que é discutir sobre as temáticas de desenvolvimento, e eu sempre me interessei por entender o papel do Estado, o lugar e o papel do Estado e das suas instituições, e, né, enfim, o que me leva
a discutir currículo e educação, né, enquanto política pública, enfim, né. Aí, quando o N veio me perguntar se eu gostaria de participar, eu falei que sim, só que as minhas últimas incursões, né, como teóricas e como pesquisadoras, né, têm sido nessa linha, né, de discutir as instituições de ensino, né, e o papel delas, os tensionamentos, né, e como que elas se constroem, né, e, enfim, a utopia e a distopia da educação, a distopia sobretudo nesse contexto, né, e quando o N fala na apresentação, né, de um tema super atual, né, em contexto de pandemia, pelos ataques que a gente tem visto, né, a educação nesse contexto, a gente vê que é um tema super atual. A pandemia... Acho que estamos com um probleminha na conexão da Carla. Às vezes serve. Oi, Carla, consegue nos ouvir? Deu uma pausazinha, mas ela estava frisando a respeito da atualidade, né, do tema que nós vamos discutir isso. Oi, Carla, acho que você tá de volta agora, que deu uma pequena interrupção aí na conexão. Não, tá aparecendo a imagem e o áudio, normal. Agora sim, até, Carla, tá. Desculpa, pode concluir. Não, pode falar. Não, eu ia te pedir licença porque caiu, mas assim, todo o seu percurso foi apresentado e o Danilo, né, já dizia, você estava justamente dizendo o quanto o tema é atual. Eu te pedi licença só para registrar que ontem a comunidade filosófica brasileira perdeu sua primeira vítima para a Covid-19, inclusive uma colega sua de rede, Carla, a professora Ana Caroline Barbosa Mesquita, de 30 anos, é professora no Instituto Federal do Maranhão, era professora de filosofia no campus de Buriticupu. Então, só queria fazer esse registro e manifestar a nossa solidariedade, assim como a nossa comunidade Ampof o fez. E aí, Carla, então, voltando assim, né, para o que você já estava dizendo e entrando no assunto, de novo, né, a educação é um tema bastante amplo, né, você propôs um certo recorte, e aí talvez a gente possa começar por aqui, né, você fala de modelos educacionais em disputa na educação pública, né, que modelos são esses? Como é que está esse quadro? Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Ih, calma aí. Acho que ela saiu. Só colocar aqui de novo que eu coloco ela na transmissão para nós. Aqui. Compartilhar. Bom, o N, só para... Hoje também nós tivemos a notícia aqui na rede do Instituto do IFRJ que a gente perdeu 2 alunos, né? Então, nesse momento tão complicado, né, que eu acho que a humanidade pela primeira vez tem contato com uma situação tão grave na escala, né, em que está tendo, a gente lida com essas perdas, os números deixam de ser números e viram nomes, né, e a gente, enfim, não tem nem nesse contexto folga, né, enfim, os ataques seguem, né. Então, é disso que eu resolvi falar, né. Bom, o N me pergunta a respeito dos modelos, né. Bom, currículo, né, existem diversos modelos de educação e uma das questões importantes para a gente entender a educação é como se definem os currículos. Óbvio que a educação não se defende a currículo, porque a gente não pode pensar a educação numa perspectiva conteudista, só o que é e não é abordado enquanto conteúdo, né? E sim no formato de instituição que a gente tem, né? A educação, enfim, ela precisa da questão do contato, ela está para além da instrução e da aprendizagem individual. A educação é um projeto, é um processo que ele é necessariamente coletivo, né? Então, envolve contato, envolve muitas questões, a forma como as temáticas são apresentadas, trabalhadas, né? Então, mais uma das dimensões importantes é se definir
é se entender como que se definem os currículos, né? Então, currículo, né, ao longo da história, né, ele sofre diversas tensões e disputas, porque definir currículo é, sobretudo, um ato de poder, né, porque é o que você seleciona o que é e o que não é difundível, né, o conhecimento que é e o que não é relevante para ser difundido nas redes formais de ensino, nas unidades formais de ensino, né, particulares ou estatais, né. Então, é um ato de poder você definir o que é e o que não é currículo, e por isso passa a discutir o que é e o que não é uma boa educação, né. Então, eu vou pegar o exemplo, eu não sei se eu consigo passar de forma fácil aqui. Bom, ao longo da história, eu vou pegar o caso brasileiro, discutindo o caso brasileiro, né, só para ter uma ideia de como que isso aí é importante no que diz respeito a projeto de sociedade, né? Então, a minha proposta de discutir currículo é muito menos ontológica de o que é um currículo, né, na sua essencialidade, né, e muito mais uma perspectiva histórica, né, de tentar entender como e por que, em diferentes momentos, currículos são definidos de diferentes maneiras, né, e o que pauta essas definições, né. Então, o princípio analítico, né, parte, né, de compreender como se definem os currículos, observando que eles são meios de difusão de visões de mundo, de garantir consensos e obter hegemonia, né. Como eu estava falando, é um ato de poder você definir o que é um conteúdo, né, pertinente para ser difundido e o que não é, o que você invisibiliza, o que você, numa hierarquia, né, de saberes, você fala que não é relevante, né. Então, está para além de uma discussão epistemológica, né, é uma discussão que envolve necessariamente relações de poder e formação de hegemonia, né. Aí, existem alguns meios, eu, enfim, selecionei não, né, enfim, eu tentei organizar de 3 formas aqui, mas existem outros, né, mas, enfim, a questão da invisibilização, né, do que você mostra, né, e o que você não mostra. Por exemplo, quando você trata processos sociais de uma configuração social, não abordando os conflitos, né, não abordando determinadas temáticas ou as hierarquizações e como que isso aí causa desigualdade. Isso é uma forma de você invisibilizar algumas questões. A hierarquização, né, de diversos temas ou culturas, né, e autoritarismo e criminalização de debates. Nesse tema eu não vou entrar muito, porque eu acho que tem uma colega que chama Luísa Colombo, que ela trabalha muito bem através da análise do Escola Sem Partido, o ESP, né? Então, até recomendo, se vocês quiserem entender, né, como é que surge, de onde se difundem essas ideias, enfim, qual é o think tank por trás disso, né? Recomendo bastante o trabalho da Luísa Colombo, né, que trabalha o Escola Sem Partido numa perspectiva, assim, para além da nossa escala nacional, porque isso aí não surge no Brasil, né? Os centros difusores dessas perspectivas, né, conservadoras, enfim, e que são autoritárias e criminalizadoras de debates, né? Isso não surge no Brasil, mas é difundido aqui, né? Enfim, eu resolvi trazer mais os exemplos da invisibilização do que se mostra, o que não mostra, e da hierarquização ao longo da história, só para a gente ter uma ideia, né? A respeito da invisibilização, eu peguei um exemplo que está no livro da Lilia Schwartz, né? Quando ela nos mostra como é que surge o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? O IHGB, que ele surge em 1838, né? Então, Wayne, você me perguntou os modelos atuais, mas eu preciso fazer um percurso histórico para entender como é que essas questões vão mudando e o que hoje seria inaceitável, em outros contextos foi perfeitamente aceitável, né, a respeito do que se ensina ou não, né. Enfim, o IHGB, ele é aberto em 1838 e teve o seu primeiro concurso em 1844, né. Em 1822 foi a independência, né.
Então, a gente estava num momento histórico do Brasil em que as suas instituições estavam surgindo e essas instituições era um marco zero, né, 1822, em termos do surgimento das instituições, das leis, porque até então se seguiam as leis portuguesas, as instituições portuguesas, né. Só que a gente não pode esquecer que o Brasil, ele se forma sendo o único império num contexto um único regime imperial num contexto de independências no continente americano, onde surgem repúblicas, e no Brasil surge, né, uma monarquia que é herdeira, né, da monarquia portuguesa. Então, como é que se criam instituições para justificar essa conformação que é anacrônica, assim, né? Porque você tem uma independência para colocar uma monarquia onde só surgem repúblicas, né? Então, o IHGB, ele surge com essa função, né? E para justificar não só uma narrativa que passa a ser construída a respeito de Brasil, que glorifique o passado, né? Porque não houve um rompimento, né, com a metrópole, apesar de ter havido a independência, né? E não pode haver um rompimento, portanto, com toda a estrutura social que foi sendo construída desde então, né? E essa estrutura social, ela é bastante desigual, ela é racializada, né? Ela necessariamente traz desigualdades raciais. O Brasil foi um dos últimos países, né, do mundo a abolir a escravidão legalmente. Não quer dizer que não tenha continuado a acontecer, né? Mas, enfim, o Brasil se torna independente em 1822, em 1888, né, é a abolição, ou seja, mesmo no período depois independência, seguem algumas estruturas que são heranças desse período colonial. Como é que se justifica isso, né? Aí, em 1844, o IHGB faz seu primeiro concurso, e o primeiro concurso do IHGB, ele tinha a seguinte pergunta que os candidatos deveriam responder. E eu acho isso que é bastante exemplar, assim. A pergunta era: como se deve escrever a história do Brasil? Né? Quem ganhou, né, esse concurso? Quem ganhou? Quem foi o primeiro colocado? Né? Foi um naturalista bávaro, né, que ele define, né, entre os trechos da resposta dele, que foi a melhor pontuada, né, ele coloca o seguinte: ele alega que o Brasil se achavam estabelecidas as condições para um aperfeiçoamento das 3 raças humanas, que nesse país são colocadas lado a lado, segundo ele, né, de uma maneira desconhecida até a antiga história, e que devem servir-se mutuamente de meio e fim. Ou seja, a história do Brasil passa a ser contada, a partir de uma perspectiva que a gente tem, surge, né, o mito da igualdade, da democracia racial, onde as 3 raças são colocadas ao lado, né, sendo que na prática, na sociedade, não é dessa forma que acontecia, e nem as 3 raças se serviam mutuamente, né, meio e fim. A gente sabe que existia exploração, genocídio, essas coisas todas, e era um contexto de escravidão, né. Então, a história do Brasil, ela já começa invisibilizando, e a partir de então surge a disciplina de História Geral do Brasil. Começa a se contar a História Geral do Brasil dessa forma. Então, isso aí é dessa forma que o currículo de História se inaugura no Brasil, né? Então, mostra como que a invisibilização, né, é um ato de poder, né? Você selecionar o que é e o que não é contado, e como é contado, é um ato de poder, né? E dessa forma, a história brasileira foi contada, né, por séculos, né? Enfim, aí a questão da hierarquização, que é o segundo ponto que eu coloco aí, né? Tem um livro que chama Rediscutindo o Ensino de Geografia do Brasil, que traz, do Renato Emerson dos Santos, que traz o seguinte exemplo, né, de um volume de geografia geral voltado para a primeira série ginasial, né, que data de 1944. 1944 era o contexto do governo Vargas, onde a gente tinha, né, uma política de branqueamento, né, racial no Brasil. Era uma política de Estado mesmo, de branqueamento, né. E o que era ensinado, né, deixa eu ver, tá aqui. O que era ensinado nesse livro didático, Geografia Geral, né, se apresentava, primeiro, um discurso racial
pautado, né, numa justificativa biológica, como se essas questões como forma dos olhos, forma do nariz, forma dos lábios, estatura, essa coisa toda, né, estabelecessem raças, de fato, biologicamente, né, sendo que isso hoje é inaceitável, né, se entende raça como um construto social, não uma questão biológica, né, foi uma construção social utilizada para hierarquizar, enfim, né, e subalternizar povos, essas coisas todas. E a forma como essas raças biologicamente justificadas no livro didático, que se ensinava para as crianças, era o seguinte: a raça branca, entre as qualidades e as características, ela era definida como a raça intelectual, isso estava no livro didático, né? E a raça negra ou etiópica era denominada como a raça afetiva, ou seja, a intelectualidade é uma característica da raça branca, né? Caucásica, né? E a característica da raça negra, né? Ou da etiópica, enfim, é atribuída às questões afetivas, né? E isso, né, sendo ensinado como se tivesse um embasamento biológico. Então, para vocês verem como ao longo da história, currículo, né? Por que ele é fruto de disputas, né, políticas, e por que é importante se prestar bastante atenção no que é e o que não é, né, apresentado nos currículos, né? Então... Carla, desculpa, só uma intervenção que me veio à mente agora, que você falou dessa definição dos currículos e deu esse exemplo que recorre, pode assim dizer, uma definição biológica. Isso parece assim, é claro que você está trazendo exemplos históricos, mas isso ilustra muito bem coisas que acontecem contemporaneamente, né, cotidianamente. Acho que a gente pode até pegar uma disputa, por exemplo, sobre o ensino, sei lá, de educação sexual, né, ou ensino sobre sexualidade, assim, de um modo geral, né, no qual há uma certa narrativa, e que hoje até pode-se dizer assim que ela predomina, de que tenta colar, né, certos comportamentos e vamos dizer assim, certos modos de vida a determinados gêneros, né, e certos outros modos de vida como inapropriados, né. Tô tentando assim, me remeter aqui um pouco ao que a Judith Butler ela fala, né, nas questões de gênero. Quer dizer, é sempre uma tentativa de naturalização, quer dizer, porque uma pessoa nasce com uma vagina, então ela precisa se comportar de determinada maneira, ela precisa se vestir de determinada maneira, ou porque ela nasce com um pênis, ela precisa fazer outras coisas. Quer dizer, tenta-se um vínculo a partir de uma justificação científica, por assim dizer, biológica, daquilo que na verdade é essencialmente um construto cultural social. Né? Exato. Né? E isso aí passa também por o autoritarismo que a gente consegue ver nesses discursos do Escola Sem Partido, por exemplo, que querem tirar a palavra gênero, né, de tudo referente à educação, né, passa também por invisibilização, e dessa forma você, né, finge que isso não existe, e o que existe são homens e mulheres, cada um com seu papel, o seu lugar e seu papel na sociedade, com uma justificativa naturalizada, e não algo que deva ser fruto de compreensão dos processos humanos, sociais, que, né, constroem esses discursos de por que o papel da mulher na sociedade, segundo o que se ensina, é esse, ou por que a intelectualidade é uma característica da raça branca, segundo o que está sendo ensinado, né? E isso permanece, isso é 1944, governo Vargas, recente. Eu não sei quando esse livro didático deixou de ser usado, mas isso passou a ser contestado, né? Muito recente na nossa história. Então, a geração do meu pai teve acesso a esse livro didático, né? Enfim. Carla, agora você falou, né? Isso é um processo muito demorado, né? Você falou 1944, porque assim, quando você falou dessa diferenciação, né, das raças, fiquei pensando, cara, isso é uma espécie de nazismo, né, e do ponto de vista, assim, histórico, parece que condiz mesmo, né, parece que a fonte foi justamente essa, né, nós estamos em guerra ainda, em 1944, né, Segunda Guerra rolando ainda, parece que a justificativa, ela bebe da mesma fonte, né, uma espécie de, posso dizer assim, uma narrativa que acaba se disseminando até para países emergentes, né. Sim. E, enfim, então, o currículo, a gente tem que entender
a minha proposta é entender para além dessa questão de essencialmente o que é currículo, mas sim as disputas e quem disputa, né? Só pegando a questão da racial, né? Pegando nessa construção dos currículos, do que se fala sobre a população brasileira, como é que ela se forma, como se justificam as hierarquizações e as desigualdades, porque se a raça intelectual é a branca, então é normal que na estrutura social de classes a gente tenha esse corte, né? Com essa desigualdade absurda. É isso que se justifica quando você ensina uma coisa dessas, né? E se naturaliza, né? E para ver como isso é uma questão muito difícil, né, de desconstruir, a gente só foi ter em 2003, né, uma lei que obriga, né, um ensino de que a gente tem a maior parte da nossa população negra e parda, né? Só que ensino sobre África só passou a ser lei a partir de 2003, né, esse século. E a gente tem, né, uma história muito longa, portanto, aí para tentar reparar dessa desigualdade. Então, o nosso currículo ele é extremamente eurocentrado num país que tem uma composição étnico-racial de uma diversidade que vai muito além dos caucásicos, né? E o que isso aí justifica na nossa sociedade, né? Você ter currículos dessa forma. E deixa eu voltar aqui para os meus alfarrabos. Bom, o que a gente tem hoje, né, dando um salto histórico agora, né, é um currículo que ele é bastante pautado por um fatalismo, né, que é bastante neoliberal. Eu não sei se eu coloquei isso aqui no PowerPoint. Paraná. Sim, tem uma citação do Paulo Freire, né, isso. Sim, tá. Então, o que a gente tem visto predominar hoje, né, é a influência de um fatalismo neoliberal que, assim, ele se coloca como pragmático, neutro, né, técnico, gestor, né, que os conhecimentos que precisam ser ensinados, né, são aqueles que vão qualificar os estudantes para entrar no mercado de trabalho. Então, é um conhecimento, é um currículo muito pautado pelo mercado de trabalho e não para o mundo do trabalho, né, o que a gente tem hegemônico hoje no Brasil, né. Se coloca como neutro, porque se tem um discurso cientificista e técnico, portanto, neutro, porque o pessoal sempre existe como se a técnica não fosse politicamente, não tivesse usos políticos e finalidades políticas, né, sempre se coloca dessa forma, né, e que insiste em nos convencer que a gente nada pode fazer contra a realidade social, né, naturalizando, né, processos que são históricos e sociais. É esse o currículo que a gente tem. Ele é bastante ahistórico. Inclusive, muitas vezes, dentro do próprio ensino de história, se coloca história como se fosse uma coisa que se encerra no passado, né, e como se os processos da atualidade não tivessem essas raízes, né, ao longo da história, né, então, e pouco se compreende através disso, né. E como que isso acontece em escala global? Porque agora a gente está num contexto, né, de avanço, né, das técnicas, dos meios de comunicação, do meio técnico, científico, informacional, né? Então, cabe a gente pensar como é que isso se constrói, né? Porque isso não é uma particularidade do Brasil, isso é um processo que é global, né? Esse discurso do neoliberal, ou esse discurso da questão técnica como um objetivo do ensino, né? A gente tem os ranqueamentos, né? Esses rankings que são pensados através por grandes centros, né? Que elaboram estudos como PISA, deixa eu ver se eu selecionei outros aqui. Enfim, no caso brasileiro, a gente tem o SAEB, né? A gente tem... as minhas anotações são meio bagunçadas, né? Tem o ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, né? O sistema de avaliação, que é das graduações, tem o SAEB, né? Que é o sistema de avaliação da educação básica, e esses sistemas de avaliação são bastante influenciados pelos sistemas de avaliação que geram esses ranqueamentos que são globais, né? Internacionais, que colocam o Brasil não sei em qual posição no ranqueamento de ensino no mundo, né? Só que esses organismos, né, que são grandes think tanks, difusores, né, de modelos, né, eles criam esses rankings de acordo com determinados critérios que obedecem a uma lógica, né, deles e que eles querem difundir,
né? Então, quando esses modelos acabam, através desses rankings, né, pautando a educação e as políticas públicas para a educação, dizendo o que é adequado, o que não é adequado, como a gente pode incentivar determinado estado ou rede pública, né, a melhorar no ranking para aparecer bem melhor colocado naquele ranking, seguindo aquele modelo, né? Isso é uma forma de difusão de determinados modelos, né? E isso influencia, né, a educação brasileira, né? E a gente precisa prestar atenção nisso. É isso que ficar bem pontuado em determinados rankings significa necessariamente você está seguindo uma boa educação, né? Você está promovendo o melhor para o desenvolvimento, enfim, pensando em desenvolvimento não numa perspectiva economicista, né? No desenvolvimento não só econômico, mas social, enfim, né? Brasileiro seguir esse modelo que é um modelo que é exógeno, né? A gente importa modelos para a nossa sociedade que é tão diferente das sociedades do capitalismo central, né? O que serve para lá serve para cá, são sociedades iguais, é isso, né? Então, enfim. Carla, será que eu poderia esses ranqueamentos, eles acabam... Desculpa, será que eu poderia fazer uma pergunta ainda a respeito dessa questão dos ranqueamentos? Porque, assim, é claro que eu sou até um pouco leigo e gostaria de pedir esclarecimentos para você nesse sentido, mas, assim, de um ponto de vista de impressão, né, de alguém que acompanha bastante superficialmente essa questão dos ranqueamentos, o que eu vejo é que, primeiro, parece que o Brasil segue mal pontuado em todos essas escalas, né? Quer dizer, o Brasil nunca está bem colocado, e não sei se isso tem a ver, mas me parece que haveria uma justificativa que poderia perpassar dois elementos. O primeiro seria talvez o predomínio de uma educação mais tradicional, no sentido de que há uma cisão clara entre aquele que carece de luz, o aluno, e aquele que tem a luz, o professor, e, portanto, a educação ela se dá de um modo mais, como é que eu posso dizer, vetorial, né, do professor para o aluno, por assim dizer. Então, esse seria um elemento. E o outro elemento, não sei se faz sentido, tá? Estou colocando isso porque eu estou pensando, queria que você comentasse. E um segundo elemento seria, assim, uma espécie de foco bastante... uma centralização mesmo da questão, assim, da transmissão do conteúdo. Vou só reformular. Um foco no conteúdo ao invés no foco nas capacidades, né? O que eu estou querendo dizer? A impressão que eu tenho é que o currículo da educação básica, ele é um currículo que ele é recheado de conteúdos, né? No sentido assim de que, se você aprende então história, toda a história do Brasil, história né, da Europa, história antiga, geografia também, enfim, do ponto de vista de filosofia, né? Tentam colocar ali quase que toda a história da filosofia para aprender em poucas horas, né, semanais que a gente tem disponível para ensinar no ensino médio. Então, eu tenho essa impressão de que é um modelo educacional que é mais voltado para a transmissão do conteúdo em si do que para a capacitação. Eu estou falando isso porque enquanto você falava dessa questão do ranqueamento, me veio à mente um texto do Honneth, vou ver se eu encontro ele aqui, o título dele, que ele falava mesmo de uma espécie de educação democrática, sabe? E o que ele falava, né, assim, uma das conclusões que ele chegava nesse texto é a de que a educação ela fomentava melhor tanto as disposições assim para uma espécie de convívio democrático nos alunos, né, ou seja, eles estavam mais dispostos a cooperar, mais dispostos a dialogar, mais dispostos a entender pontos de vista alheios e assim por diante, quando o modelo aplicado não era um modelo do tipo conteudista, que eu disse agora, mas um modelo no qual é uma espécie de, posso assim dizer, aprendizagem cooperativa, né? Os próprios alunos, é uma organização escolar onde eles próprios tentam se auxiliar na busca do conhecimento, daquilo que eles mesmos vão gerando interesse, né? Não vou entrar muito em detalhes nisso, mas me parece que então esse modelo mais cooperativista, ele serviria do ponto de vista do Honneth tanto para uma educação, para uma formação à democracia, mas, por conseguinte, também a uma formação mais tecnicista, por uma feliz ou não coincidência,
esses alunos também eram que tiravam as melhores notas, que alcançavam assim, os cargos mais remunerados, tinham acesso às melhores universidades. Então, assim, só para voltar então ao que você dizia, né, nessa questão dos modelos, tem a ver isso mesmo, com esses dois aspectos que eu coloquei, dessa educação tradicional e dessa questão conteudista, quer dizer, isso faz sentido? Se faz, de onde vem isso? E por que é desse modo? E por que não poderia ser de outro? Então, Danilo, só uma coisa, você, agora nesse último momento da sua fala, você falou que quase que como que, por ironia, serve até de forma tecnicista. Isso, né? Isso que você... Só que eu não sei se tecnicista é a palavra, talvez politécnica, porque tecnicista tem uma especialização, o aluno que se forma nesse processo, que é mais colaborativo, que, bem ou mal, leva uma maior autonomia de forma organizada coletivamente, né, ele proporciona uma formação mais politécnica, né? Então, ele consegue articular diferentes esferas, diferentes dimensões, tanto da prática, quanto da teoria, quanto de diversas coisas do mundo, né? E com isso construir conhecimento, né? É diferente de uma perspectiva tecnicista, que é aquela coisa de uma técnica unitária que você aprende aquilo para aquela finalidade, ponto de forma, né, quase que desconectada do resto do mundo vivido, assim, né? Então, eu acho que nesse sentido, o termo seria uma formação mais politécnica, que daqui a pouco, quando eu for falar das utopias, já que está no título, né, eu preciso falar das utopias e da distopia, né? Mas, enfim, aí eu abordo isso. Eu acho que esses rankings, Danilo, eles hierarquizam o que é o modelo adequado, porque a partir do momento que tem os sistemas de ensino que são topo de ranking e os que não são topo de ranking, você diz o que está adequado e o que não está adequado, e você difunde, né, o que é o modelo a seguir e o que é o modelo que está dando errado. Só que o ideal seria você, primeiro, entender como que esse ranking foi construído, o que ele valoriza e o que ele não valoriza, né? Segundo, as políticas públicas que geralmente eles geram, né, são políticas que culpabilizam e particularizam setorialmente e nas unidades de ensino a culpa pela péssima colocação, digamos assim, nos rankings. Então, você coloca, essa escola aqui não está tendo sucesso, como se o sucesso nos rankings e no aprendizado dependesse única e exclusivamente da educação. Vou pegar o exemplo de Duque de Caxias, onde eu trabalhava. Tá? Duque de Caxias é a rede municipal de uma escola, é uma rede municipal de ensino pública, aqui da Baixada, né, que, enfim, historicamente, pelos movimentos, né, sindicais, essas coisas todas, que se conseguiu ter um salário que ainda está longe de ser o ideal, mas ainda dentro das redes públicas de ensino, né, do ensino básico, eram salários bons. Então, isso aí atraiu para lá professores com ótimas formações. A maior parte dos professores da rede pública municipal de Duque de Caxias tem mestrado, doutorado, enfim, são extremamente capacitados, essas coisas todas, né? Só que nesses rankings, Duque de Caxias não tem grande, né, não costuma ser bem colocado. Como? Se os professores lá são bem qualificados, né? Por que Duque de Caxias não é topo de ranking? Se oferecer um dos melhores salários do Brasil. A questão é que quando a gente chega na escola, a gente não tem as condições materiais básicas, né? Isso, hoje em dia, Duque de Caxias está completamente sucateado, assim. Mas, enfim, quando ainda não estava, quando a gente chegava na escola, a gente tinha escolas completamente sucateadas, não tinha condições materiais de trabalho, né? E uma coisa que não dá para esquecer é a questão da desigualdade social. Não dá para esperar que um aluno de Duque de Caxias, né, que tem uma realidade social, né, bastante precária, porque, enfim, as políticas públicas de redistributivas, né, tentando suprimir as desigualdades sociais, diminuir miséria, essas coisas todas, elas parecem que não chegam lá, né? Então, é uma cidade que tem vários problemas de urbanidade, né, da estrutura urbana dos equipamentos públicos, tem uma desigualdade social absurda, então não dá para esperar que um aluno de Duque de Caxias que vive em condições
completamente distintas de um aluno da Dinamarca, por exemplo, vai ter o mesmo rendimento escolar que um aluno da Dinamarca, ou que um aluno do Leblon. Né? Por mais que, sei lá, a gente compare as escolas públicas, da rede pública, do Leblon e de Duque de Caxias, vai ser diferente, porque ele tem é um universo completamente diferente, e esse universo vai para dentro da escola. O aluno, quando entra no portão da escola, ele não deixa para fora que ele mora numa casa com 8 pessoas em um cômodo, que ele não tem um ambiente, não tem internet, não tem coisa, sabe? Às vezes não tem, vai para a escola com frio porque não tem roupa o suficiente. Então, esses rankings, eles esquecem disso, e quando se pensa em políticas públicas, para piorar ainda, né? Como é que são as políticas públicas que acabam sendo influenciadas por esses rankings? Pegar o exemplo aqui do município do Rio de Janeiro. Em vez de ser políticas que observam, bom, aquela escola lá teve tal problema, né, tá mal classificada, então eu vou desenvolver uma política pública voltada para incentivar aquela escola, né, para dar o suporte, vou ver qual é o problema lá que eles estão enfrentando. Eles fazem o contrário, eles punem as escolas aqui, né, que não estão bem classificadas no ranking. Eles dão prêmio para as escolas que estão melhores nesses rankings, né, e não dão incentivo algum para as escolas que não estão bem classificadas, ou seja, é uma punição ainda para piorar, em vez deles não... Tipo, além de não ajudar, eles atrapalham, assim, sabe? Então, esses rankings aí, eles acabam que pautam dessa forma, né, influenciam dessa forma as políticas, enfim, né, públicas para a educação. E óbvio, né, que quando a gente ensina, quando os currículos são influenciados para privilegiar determinado tipo de conteúdo e não outro, né, deixa de fazer sentido para o aluno. Então, se a escola já é um espaço, né, disciplinador, né? Muitas vezes se coloca mais próximo de uma prisão do que um espaço em que o aluno queira estar. E ainda por cima ele vai para lá e não aprende nada que faz sentido para a vida dele, é muito complicado. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em Caxias, né, eu fui ver lá o que estavam esperando que eu ensinasse, e tinha a questão dos biomas, e eu fui parar em Tundra. Gente, meu aluno, a maior parte nunca saiu do bairro onde mora em Duque de Caxias, sabe? E como é que eu vou ensinar Tundra? Tantas outras coisas que fazem mais sentido para a vida dele aprender aqui, que eu vou me furtar de ensinar isso para ensinar Tundra. Não que ele não deve saber o que é Tundra, mas assim, sabe? Isso óbvio que influencia, né, no interesse, né, do aluno, e nesse distanciamento, né, do aluno, e a falta de sentido que ele tem na escola, porque ele acaba muitas vezes não aprendendo as coisas que são relevantes para ele. Por exemplo, questões de saúde mesmo. Por que é mais importante eu aprender logaritmo, do que aprender questões que vão ser fundamentais para a minha saúde, para a minha organização? Não se ensina, assim, aprender a estudar é um aprendizado também. Estudar é uma coisa que a gente não aprende sabendo, a gente aprende, é um processo, né? Eu acho que eu só fui aprender a ter uma organização, assim, de ensino, de aprendizagem, assim, autônoma, sabe? Uma coisa que eu soubesse me organizar quando eu já estava na graduação, na prática, assim, sabe? Sim. E às vezes, se a gente fica um pouco afastado, a gente tem que reaprender de novo. Como é que eu me organizo para estudar? Muitas vezes a escola se furta disso e espera que o aluno saiba chegar lá e pune o aluno que não consegue se organizar, que tem essas dificuldades e que não tem uma estrutura, né, um capital, que não venha de um capital social que aprenda, que ensine ele a isso, né? Coloca tudo numa aula comum da indisciplina, né? Então, nessa chave do currículo, talvez até para você trazer já essa ideia da utopia, né, eu te perguntaria o seguinte: acho que está muito claro o que você está dizendo, quer dizer, né, o currículo claro, é um instrumento fundamental do ensino, e ele é construído politicamente, né? Eu queria só perguntar um pouco a sua opinião a respeito dessa construção política, de um ponto de vista mais concreto. Estou pensando aqui nos vários conselhos, né? Conselho Nacional, conselhos estaduais de educação, quer dizer, toda essa discussão que é feita acerca do currículo. A gente sabe que em determinados governos isso foi melhor, hoje é zero, né? Hoje não há discussão nenhuma, né? Pelo que eu acompanho.
Mas, mais que isso, eu estou querendo saber, assim, a participação, a democratização da construção do currículo, né, nesse contexto em que os profissionais da educação são envolvidos, né, professores e etc. Como é que você enxerga isso, assim, atualmente, né, do ponto de vista dessa perspectiva histórica que você traz? E aí, trazendo, talvez, a questão da utopia, né, quais são as alternativas que você tem vislumbrado nesse sentido de participação democrática na construção de currículo, como que é essa situação e o que a gente pode melhorar ou pensar para isso? Uhum. Então, a questão da participação docente, acho que essa era a tua pergunta, né, em políticas de definição de currículo, é isso? Em geral, né, quer dizer, esses conselhos, às vezes, por exemplo, a Conselho Estadual de Educação, que chama audiências públicas, né, essas audiências são abertas, esses conselhos são formados por profissionais de educação, não somente, mas parece que tem uma atuação muito artificial do ponto de vista concreto, né? Eu queria saber se você olhou para esse... Eu não trabalho especificamente com isso, mas, enfim, não que... É porque ainda não deu tempo. Como eu falei para vocês, eu estou me aventurando por essas discussões agora, né? Então, enfim, sempre depende da rede, né? Por exemplo, se bem que... Geralmente, quando chega alguma consulta a respeito de currículo, é tudo muito colocado em cima da hora, sem tempo dos professores pararem, sentarem, fazerem um grupo de estudo, de discussão sobre o que é, o que não é, qual é o modelo, o que é currículo, o que se espera de uma boa educação, né? Que tipo de aluno se quer formar, né? E como que se lida com o aluno que entra com quais questões, o que se espera do aluno que sai, e como que se constrói esse caminho. Não, assim, a gente tem, cada vez mais a gente tem visto, né, o ensino, né, a educação ser tratada com uma lógica gestora empresarial, aonde o pessoal trata, se pudessem colocar prateleiras em sala de aula em vez de cadeiras para colocar mais alunos possível, melhor, mais alunos por professor, né, e a gente, enfim, os professores, pela carga horária altíssima que tem, né, muitas vezes não tem tempo, né, chega em casa exausto, não tem tempo nem para estudar, nem para sentar, se articular, ter as reuniões. Hoje em dia, mal se considera o tempo de preparação de aula como um tempo de trabalho, né, muito menos tempo de discussão a respeito de currículo, da organização dos espaços escolares. Então, a gente vê que a expansão dessa lógica gestora empresarial para espaços da educação, por exemplo, e da saúde também, a gente vê o desastre que é, né? Tratar pessoas e sistemas como se fossem números, né? Enfim, então, é uma democracia disfarçada, assim, esses espaços, esses conselhos, muitas vezes dão uma legitimidade para dizer que um processo é democrático, mas na prática ele não se constrói democraticamente, porque ele é inacessível para a maior parte dos profissionais da educação. A esmagadora maior parte dos profissionais de educação. Isso era inacessível quando a gente estava, pegando a minha trajetória, né? Quando eu estava no sistema público municipal de ensino, né? Para o pessoal que está nas redes privadas, é mais inacessível ainda, porque é muito mais difícil você se articular politicamente, pautar um currículo de uma escola privada, né? Muitas vezes as pessoas têm que trabalhar em diversas escolas privadas para ter um salário mínimo de sobrevivência, então não tem o menor tempo, condição, né, de construir de forma democrática a educação, de fato, acessível para todos. Eu, hoje, no Instituto Federal, a última surpresinha que a gente teve foi agora uma portaria para tentar aumentar a nossa carga horária docente em sala de aula. Depois quando chegar na utopia eu falo dessa questão, assim, mas, enfim, é sempre uma tentativa de aumentar a carga horária do professor em sala de aula e a quantidade de alunos que ele atende, né? É uma lógica gestora de, assim, aumentar a maior, assim, diminuir a quantidade de profissionais e aumentar a quantidade de alunos que você atende. A qualidade do ensino é óbvio que fica comprometida e isso impossibilita um processo democrático de construção da educação, porque não sobra tempo, não sobra energia, não sobra a menor condição física, né?
de participar democraticamente desses espaços. É uma forma de esvaziar os espaços democráticos sem acabar com os espaços democráticos. É uma estratégia, né? Dá uma aparência de democracia na prática esvaziada. Oi. Você acredita que como é que eu posso dizer, a inclusão ou a inserção do EAD no sistema de ensino público, na educação básica, ele faça parte desse amplo projeto? Porque o que o EAD ele proporciona vai muito na linha do que você disse agora, né? Quer dizer, um professor, ele atende, sei lá, poderia atender 500, 600, 1.000 alunos, 2.000, assim, infinitos alunos, né, simultaneamente, né? O limite de alunos estaria, sei lá, ao limite de quanto a plataforma de transmissão aguentaria de pessoas online ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, haveria uma grande economia nesse sentido, né? E ao mesmo tempo que, claro que a gente sabe que, estou falando apenas do ponto de vista da gestão econômica, que parece que é dizer assim, um das grandes focos da nossa discussão aqui, né? Então, quer dizer, o ensino à distância, ele favoreceria nesse sentido, você precisaria de menos estrutura, porque talvez você nem precisasse trazer os alunos para dentro da sua escola, né? Tão pouco professor, talvez até o próprio professor teria que pagar pela internet que ele usaria para fazer a transmissão. Eu queria te ouvir falar um pouco mais a respeito do EAD, porque é algo assim que tem ganhado muita força, especialmente agora com essa questão da pandemia, né? E me parece que ele está muito assim nesse... e algumas pessoas têm, claro, valorizado um pouco das facilidades do EAD, mas eu acho que tem uma série de perdas, né, muito significativas quando a educação básica ela é pautada, ou se fosse pautada única e exclusivamente pelo ensino à distância. Aí, Danilo, Carla, só antes, nós temos agora, né, como foi notificado essa semana, ou semana passada, a figura do professor robô, né? Essa eu não conheço. Tem? Não, uma grande rede uma grande rede universitária paulista foi flagrada aplicando e não sei se aplicando, mas quem corrigia a avaliação dos alunos eram robôs e não o professor. Então tem um escândalo aí, está notificado pela Folha de São Paulo, fim da semana passada. Deu uma olhada. Então, quer dizer, nessa linha, né, Danilo? A figura do professor robô também, né, que começa a surgir cada vez mais. Bom, primeiro, EAD no ensino básico, assim, no ensino básico eu acho um desastre total e completo, porque isso, primeiro, você resume educação, né? Assim, como eu falei, a aprendizagem é uma coisa de aprender a estudar, primeiro, é uma coisa que é um processo ao longo da vida, aprender a se organizar. O que é relevante, o que não é relevante para ensinar, né, fica reduzido a conteúdo, o que é relevante ou não é relevante para os alunos fica reduzido a conteúdos, né, quase como se fossem receitas, né. Você tira toda a perspectiva daquela coisa do desenvolvimento proximal, pensando em Vygotsky, né? A gente aprende muito no contato, nas trocas, nessa coisa da coletivização, da construção, do debate, e isso, assim, impossível, assim, ter com a mesma qualidade, ou qualquer coisa que chegue perto disso, né, num espaço virtual, né? Porque o espaço físico é o espaço dessas trocas, é o espaço do olho no olho, você consegue conversar, você consegue trocar, você consegue discutir, enfim, né? Só para ter uma ideia, assim, a forma como você organiza as cadeiras na sala de aula já influencia, né, bastante no ensino. E como é que você faz um negócio desses no EAD, né? E, assim, escola não é um lugar de aprendizagem só dos alunos, o pessoal sempre pensa nisso, que a escola é um espaço de você pegar alunos, ensiná-los e eles vão sair para o mercado de trabalho. Resumir a escola a isso. A escola é um lugar de aprendizado de todo mundo, né? Então, assim, do pessoal que trabalha na escola, todos os profissionais da educação, que vão desde o pessoal da merenda, ao pessoal de secretaria, isso aí tudo é espaço de aprendizado. Então, você reduzir isso aí a uma planilha de gestão de EAD, né, é você, assim, assassinar um espaço que é muito importante, que é um espaço que é voltado, né, para a educação
e para pensar de forma reflexiva a educação. Então, você negar... No ensino básico, eu acho isso, assim, surreal. Tem alguns exemplos, tem um amigo, por exemplo, que fez uma segunda ou terceira graduação em EAD e gostou, né, e se formou. Só que, enfim, era uma pessoa que faz uma segunda graduação, já é graduação, né, opta por fazer em EAD, significa que essa pessoa sabe que ela vai ter organização, vai ter acesso a computador, vai ter acesso à internet, deve ter todos esses equipamentos em casa, né, e tem espaço adequado para estudar. Agora, uma criança que está num processo de formação, de se formar, de aprender a estudar, né, que muitas vezes não tem um espaço adequado em casa. Eu vi uma pesquisa ontem, né, que aponta que 42% das casas, né, no Brasil não tem computador. Como que você vai expandir a EAD como uma forma de política pública no ensino básico? 42% das residências não tem computador. Né? Então, assim, no Rio de Janeiro, eu acho que em outros estados também, se tentou, né, nesse contexto de pandemia, se expandir a EAD como uma forma dos alunos não perderem o ano letivo ou o semestre, enfim, essas coisas todas. Só que chegaram à conclusão que isso é uma fantasia, assim, né? Não que eles já não soubessem, mas, assim, é que só voltaram atrás porque pegou muito mal politicamente, né? Sim. Porque é isso, assim... significa que o governador esqueceu que assim, quase metade dos alunos não tem acesso a computador. Como é que eles vão concluir o ano? E agora tem a questão do Enem, né? O MEC quer manter o Enem, né? Sendo que os estudantes não estão tendo aula, mas ele está falando, não, vocês podem estudar. Coloca como se a nossa sociedade fosse homogênea, não tivesse desigualdade de acesso ao meio técnico, científico, informacional, como se todo mundo tivesse o seu escritório para estudar em casa. Eu consigo estar aqui sossegada no meu campo, conversando com vocês. Agora, isso aqui é uma exceção, né, na realidade brasileira, né? E assim, se eu tivesse que fazer isso aí com 12 anos de idade, seria impossível, né? Seria impossível, porque você tem que ter um processo de amadurecimento, né, que é para além de você decorar um monte de conteúdo, porque a EAD acaba que, da forma como se quer implantar, não como uma opção de uma pessoa com uma maturidade que resolve se aperfeiçoar de determinada forma, porque sabe que vai ter condições. Se você impor isso aí como uma política pública é assim de uma atrocidade, assim, né, pensando em educação. E é bem essa coisa de você substituir a lógica da educação, que ela é necessariamente uma lógica que é coletiva, que é conjunta, você pensa conjuntamente a educação, você interage, né? Você substitui, que aí entra uma outra questão que eu tinha colocado aqui, né, que é importante a gente estar atento. Ai, caramba, eu sou muito confusa nesse negócio aqui. Utopia, qual a finalidade? Essas disputas semânticas, cada vez mais a gente ouve falar, né, em aprendizagem, né, e a gente cada vez escuta a educação sendo substituído por essa noção de aprendizagem, só que a aprendizagem é uma perspectiva muito mais individualista da educação, descomprometida com o modelo de sociedade, né, porque está preocupado com a aprendizagem do indivíduo sobre determinados conteúdos. Né? Essa é uma formação tecnicista, né? Não é uma formação politécnica que você relaciona várias coisas, que você tem várias, né, as várias dimensões da vida, né? E, enfim, então a EAD, por mais que tenha educação no nome, educação à distância, né, na prática, né, a lógica é essa da aprendizagem, não do ensino. Né? E é isso que a gente tem visto cada vez mais nos últimos anos. Né? Então, oi. Desculpa te interromper. É o seguinte, então a gente já vai para quase o final do nosso encontro. E aí, não, então, justamente, nós vamos reunir, né, Danila, agora algumas questões que alguém que esteja nos acompanhando tenha feito. E aí eu te pediria isso, né? Como é que a gente pode, então, fale-nos de utopia, né? Como é que a gente pode, diante desse cenário que a gente acabou de, você tão bem apresentou, né? Como é que a gente pode conjecturar, então, utopicamente, esse cenário todo? Olha, assim, eu acho que tudo se faz no campo das disputas, né? E disputas de narrativas, disputas políticas nos espaços formais e informais, né? Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar, óbvio que fica difícil, né, você
Não se trata de falar que não temos que prestar atenção na eficácia do ensino, né? O problema é que se a gente resolve ser pautado, né, por rankings, que na verdade a gente não teve participação na formulação e são rankings que se preocupam com números para se igualar a um modelo exógeno, né? Sem se preocupar em qual a finalidade da educação, que tipo de ser humano a gente quer formar, que tipo de sociedade a gente quer construir e que tipo de currículo, portanto, né? O que a gente vai ensinar e como a gente vai ensinar, né? Então, a gente vai ser pautado por esses rankings que vão cada vez mais nos mostrar o quanto a gente é inadequado, e esses rankings, eles acabam transformando a educação num commodity, assim, porque padronizam, né, e possibilitam, né, que grandes grupos econômicos, né, nessa onda de neoliberalização de tudo, né, acabem... é uma nova fronteira de acumulação capitalista, né, a educação pública, né, e quando você padroniza a educação, você cria uma economia de escala, que facilita a atuação de grandes grupos como esse. E esse gráfico aqui, cadê? Não tem gráfico. Né? Acaba que mostra assim, a expansão desses grandes grupos, né, para a rede, no caso aqui, para as universidades, né, que, enfim, cada vez mais esses grandes grupos vão atuando, né, nos cursos superiores. Eles têm, assim, qualidade, os cursos têm qualidade bastante questionável, assim. E a gente sabe que mais de 90% da pesquisa no Brasil, ela é feita em universidades públicas, que as universidades públicas é que têm ensino, pesquisa e extensão, né. Agora, geralmente as universidades privadas seguem um modelo escolar básico, né, tradicional, né, que é essa coisa de, bom, você tem que saber isso para sua formação e ponto, né, não desenvolvem pesquisa e extensão. Então, isso compromete bastante a questão da qualidade do ensino, né. O que a gente viu, né, num contexto recente, foi através dessas disputas políticas, uma mudança nessa geometria de poder, né, onde a gente conseguiu ter a expansão de rede pública de ensino, né? E rede pública de ensino, aqui esse mapinha mostra bem, isso aqui para vocês terem uma ideia, é a expansão da rede pública de institutos federais, né? E por que eu trabalho, primeiro, a expansão, a universalização do ensino, né? Ela sempre foi também uma utopia, né? Que o ideal sempre que a gente pensa é que a maior parte das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, enfim, tenham acesso ao ensino, né? Só que a gente não pode esquecer daquela necessidade de discutir o que é ensinado nessas instituições de ensino, porque se a gente segue um currículo tradicional, né, que hierarquiza, enfim, essas coisas todas, a gente acaba promovendo uma estagnação, né, do status quo, em vez de fazer ao contrário. Mas, enfim, seja como for, né, a gente teve nos últimos anos, além disso aí, a gente teve uma expansão das redes públicas de ensino, né, e o que para mim foi o mais significativo, assim, que eu fui me dar conta disso depois que eu entrei para a rede, né, são os institutos federais. Os institutos federais, eles são uma mudança de paradigma, no meu entendimento, a respeito do ensino básico, né, porque ensino, pesquisa e extensão é uma realidade no ensino público federal superior. Mas no ensino básico, que tradicionalmente foi né, aplicado no Brasil, é o ensino e ponto. Né? Não se tinha pesquisa e extensão, com muito poucas exceções. O que a gente teve, então, com a expansão da rede, mudança de sustentar esse tripé do ensino, pesquisa e extensão, e ele também entende a formação do educando a partir dessa lógica da politecnia, não da especialização, né, técnica específica, né? Ele aprende a relacionar essas múltiplas dimensões, né? E não essa coisa dual do ensino básico, ponto, e o ensino técnico voltado para isso, ponto. Né? Essa é a utopia, né? Óbvio que, assim, essa é uma estrutura que permite isso, só que na prática a gente sabe que em muitos institutos federais, né, como tem um quadro docente que foi formado aos moldes anteriores, aos moldes tradicionais, é difícil também você imaginar que, apesar de você ter uma estrutura que permite toda uma mudança, né, na forma de ensinar, né,
na forma de educar, é difícil você imaginar que uma pessoa que foi educada aos moldes tradicionais vai aplicar necessariamente. Então, a gente sabe que tem muito desse potencial dos institutos federais ainda é pouco explorado, mas ele existe. Existe pesquisa, existe extensão nos institutos federais, não são todos professores que realizam, mas existem professores, né, e existem esses projetos. Então, os alunos têm acesso a realizar pesquisa e extensão, e isso, assim, no processo de formação do educando, é uma coisa que, assim, eu que tenho contato, e tenho bolsistas, e tenho as pesquisas, e vejo, e tudo mais, isso é outra educação, é outro processo de formação, realmente pensar na finalidade, a gente consegue pensar e conduzir a finalidade da educação quando a gente consegue desenvolver pesquisa e extensão, né? Além de você ter a questão dos currículos, né, que a gente consegue pensar e discutir essas coisas todas. Mas, enfim, então os institutos federais, né, além deles surgirem, eles surgem de forma interiorizada no Brasil. Então, a maior parte das pessoas que, sei lá, na minha geração, né, queriam ter acesso a um ensino federal, né, tinham que ir para as capitais. Olha só como a capilaridade da rede, isso aqui só de institutos federais, tem 315, se não me engano, no Brasil hoje, né? E eles, óbvio, têm uma densidade maior, né, na parte mais próxima do litoral, porque a gente tem uma maior densidade demográfica ali, mas eles são extremamente interiorizados. Isso aqui em termos de política pública, né, com finalidade de setorial, mas com, assim, possibilidade de reverberar, né, em mudanças estruturais na sociedade, é uma coisa muito significativa, né? Então, você ter a interiorização de instituições federais e instituições federais que levam uma mudança de paradigma a respeito do que é o ensino básico, né? Então, isso aí eu coloco no quadro da utopia, né? O que a gente viu florescer, né? E a última notícia que se tem de expansão de rede pública, assim, eu fui dar um Google aqui, né? Expansão de institutos federais. A última notícia que eu vi é datada de 2 de março de 2016. Nossa. A gente sabe tudo o que aconteceu a partir de 2016 e sei também que já teve Instituto Federal que fechou, né, depois disso. Então, não teve nem expansão, teve fechamento, né? E aqui é a expansão das universidades, essa questão da interiorização dos campi, né, das universidades, também é uma coisa que leva a mudanças estruturais, né, uma política setorial, mas que leva a mudanças estruturais, porque você é ciência, é tecnologia, é pesquisa, é extensão, né? Isso é uma política de desenvolvimento, né, que, como eu falei para vocês, ela abre portas para se traçar novos caminhos, né? A gente tem uma estrutura que permite, né, que pelo menos permitia, né, quando, até nesse período aí que eu estou falando, o período da utopia, que a gente está no contexto da distopia, né, mas, enfim, a gente tinha uma estrutura que permitia. Óbvio que a gente tem uma questão da superestrutura aí, que aí são as mentes, as dimensões, né, as pessoas que ocupam esses lugares nem sempre exploram os potenciais dessa estrutura, mas era um caminho que começava a ser traçado, né, rumo a uma expansão de uma utopia e de uma transformação, né, mais significativa e estrutural no Brasil, né. Aqui só para ter uma ideia da expansão ao longo dos anos, né, e o problema é que depois de 2016, né, a gente, além de não ter expansão de campi, a gente teve fechamento, a gente teve cortes de verbas, né, e esse é o contexto da distopia. A gente tem a expansão, né, de uma lógica ultraconservadora, liberal, né, coisas que a gente imaginava antes como sendo caricatas, até de tão... Não faz sentido, né? Hoje estão dentro da universidade, através desses discursos que, inclusive, dentro dos próprios quadros docentes, né, no meu campo tem, inclusive, né, você vê pessoas que são adeptas à escola sem partido, né, sendo que escola sem partido a gente sabe que não é, a gente sabe o que significa isso, não, né, enfim, então, num contexto de cortes, agora, só para vocês terem ideia, como eu falei ontem, eu fiquei sabendo de uma portaria 17, eu sigo a carreira EBTT, né, um pouco diferente da carreira universitária. E, para vocês terem ideia, ontem,
no contexto de pandemia, sai uma portaria dizendo que a minha carga horária em sala de aula deveria aumentar. Ou seja, isso necessariamente, aumentar minha carga horária em sala de aula, você pega o tripé e corta 2 pés e mantém um só, que é só o ensino. Então, todo esse potencial dessa mudança de paradigma dos institutos federais, né, e aí são 300 e não sei quantos campi, né, influenciados por isso, olha só a quantidade de profissionais, tudo que se corta, das possibilidades de pesquisa e extensão. Eles não estão falando não tem mais pesquisa e extensão, só que eles estão simplesmente inviabilizando pesquisa e extensão. Né? Os cortes do CNPq, bom, humanidades, artes, ciências sociais, né? Simplesmente a gente sofre no atual contexto a distopia pela perseguição, pelo sufocamento, né, das condições materiais, né, e a perseguição ideológica, né? E, enfim, então tem muitas questões para serem abordadas nesse atual texto. Várias questões estão sendo encaminhadas e aprovadas e, né, que são muito perigosas, né? São óbvios, todas as políticas públicas, elas surgem, a gente vai vendo o que tem que melhorar, o que se tem feito, é um total e completo ataque à intelectualidade, à produção de conhecimento, né? E em nome da expansão de um projeto, né, que é bastante conservador, né? E de expansão de uma lógica liberal, de uma fronteira de acumulação para o setor privado, né? Sim. Ô, Carla, eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se consegui responder. Sim, eu acho que deu umas breves cortadas no áudio, mas eu acho que deu para... Só no final da sua fala deu um probleminha na conexão, mas acho que deu para entender o sentido geral. Agora, você falou dessa questão do ataque à intelectualidade, o ataque ao conhecimento de um modo geral. Nós temos uma pergunta que eu queria que você pensasse em voz alta, uma resposta conosco aqui, até mais para a gente encaminhar o encerramento do nosso programa. Já estamos aí com 1h11 de transmissão. O César deixou uma pergunta que é a seguinte, né? O que dá para fazer em termos de praxis e quais os melhores modos para que o conhecimento seja um bem de valor cultural no Brasil? O que parece não ser, ou pelo menos parece ter perdido o valor, pelo menos do ponto de vista de certas narrativas oficiais, né? E também da prática, como você disse, da pausa na expansão dos institutos federais, parece ser um apontamento disso, né? Tá me ouvindo, Carla? O N, me ouve? Sim, eu acho que a Carla está com algum problema na conexão, a gente não está conseguindo te ouvir, Carla. Danilo, é o caso de colocá-la novamente? Vou tentar, vamos tentar para a gente... Tá, então enquanto o Danilo, a gente tenta voltar com a Carla, eu vou retomar aqui a pergunta do César, né, que é muito interessante e justamente aponta para essa reflexão final mesmo, né, Danilo? A questão do conhecimento como um valor cultural, né, toda essa dimensão de valor cultural do conhecimento que acaba sendo sufocada, né, escamoteada por essas políticas públicas, dos modelos que a Carla nos apresentou. E muito interessante também da pergunta do César é isso, né? O que a gente pode fazer do ponto de vista concreto, né, do ponto de vista da praxis, qual que é aquilo que efetivamente pode ser feito nesse sentido. Então, vamos ver se a gente consegue voltar com a... Você quer tentar convidar ela, Wayne, para participar novamente pelo mesmo link? Deixa eu ver aqui. Tá. Parece que ela voltou. Aí. Oi, Carla, tá de volta? Tivemos um probleminha aí na conexão. Agora foi o Wayne que saiu. Eu vou repetir ela para você, que nós estávamos conversando ali, você estava fazendo a exposição da expansão, né, da questão dos institutos federais e como que isso foi pausado, né, desde 2016, não tivemos mais nada nesse sentido, né, e agora parece que nós vivemos um período aí de posso dizer, uma rejeição da intelectualidade ou do conhecimento de um modo geral, né.
E aí o César tinha feito essa pergunta aqui, o que daria para fazer, então, em termos de praxis, né? Para que o conhecimento seja algo que seja mais valorizado. Ele usa o termo, o conhecimento seja um bem de valor cultural no Brasil. Eu não consigo nunca ver saída fora dos enfrentamentos políticos em várias esferas da nossa vida, não só nas esferas. Óbvio que a esfera do Estado é fundamental a gente ter, né, tentar participar o máximo possível, ou pelo menos eleger boas pessoas que nos representem, e sempre acompanhar, pautar essas discussões, politizar sempre os debates. Só que, assim, é importante, eu acho, a importância de politizar de forma consistente, assim, porque muitas vezes alguns debates se reduzem a palavras de ordem, né? E não que elas não sejam importantes, mas a gente tem que saber argumentar com bastante consistência. Por exemplo, o Bolsonaro, ele se elegeu, ele falou, vou aumentar no meu governo vai aumentar os investimentos em educação. Legal, eu votaria num candidato que vota isso. Agora, ele não falou como, né? Ele não falou que ele estava querendo falar que isso é uma expansão da rede privada, né? Que os investimentos em educação são investimentos, que também não aconteceu, né? Privados, e não uma expansão das redes públicas, uma valorização do ensino, né? Como uma política pública, né? Então, eu acho que sempre tem que dar consistência, né? E dizer qual é o sentido daquilo que você está querendo dizer, assim, analisar, assim, diversas dimensões dos fenômenos. Agora, junto da distopia, né, eu lembrei da questão da militarização das escolas. Aí eu catei uma reportagem aqui que aponta que hoje o Brasil tem 120 escolas militarizadas em 17 estados. Em 2013, eram apenas 8. Então, a gente sai de 8 escolas militarizadas em 2013 para 120 em 2019, né? Assim, e essa é a lógica do atual governo, né? É isso, que isso é o caminho certo a seguir. E olha como eles justificam, né? Pegando aí o estado onde isso mais acontece é Goiás, né? É o estado modelo das militarizações, né? E aí, só para dizer aqui, a Secretaria de Educação, né, de Goiás ajudou a melhorar. Para a Secretaria de Educação, o modelo ajudou a melhorar a qualidade do ensino de uma forma geral, aumentando o IDEB, ou seja, esses ranqueamentos, né? As escolas sobem no IDEB, né? Só que, assim, para eles melhorar o ensino, né, o índice da eficácia é isso, você deu um saltinho ali no ranqueamento. Agora, você não diz o que está sendo ensinado, né, a qualidade, que tipo de ser humano você está formando, né, e todo esse sistema de opressão, né. Aí, eu estava continuando lendo a mensagem, minha mãe está me ligando. Tá. Continuando lendo a mensagem, né, tem a notícia, está dizendo que o Centro de Comando de Ensino Militar de Goiás tem um regimento de 276 artigos que precisam ser seguidos por seus alunos e professores. Entre as infrações estão o uso de barba e bigode por fazer costela fora do padrão, óculos com cores esdrúxulas, camisetas com manchas ou cabelos pintados, nada disso, ou seja, né, uma padronização, né? Né? Isso, né, essa castração toda em toda a individualidade, né, em toda a subjetividade das pessoas, né, o que sobra também para ela fazer, né? E esse é um modelo, né, que, então, muitas vezes as pessoas pensam, melhorou a qualidade do ensino porque subiu no ranking tal. É sempre bom botar uma lupa por trás dos processos, né? Então, eu acho que como é que a gente pode transformar, né, a educação num valor cultural, uma coisa assim? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar o que a gente está entendendo como cultura, o que educação é essa que você quer que seja, né, um valor cultural, né, e pautar por isso. É sempre bom qualificar, né, o que a gente está querendo, porque é isso, se a gente simplesmente falar educação e tudo mais, o Bolsonaro falou em educação. A gente tem que dar consistência daquilo que a gente está querendo defender, né? E assim, saber que caminho não seguir também, né? Não sei. Com certeza, Carla. E eu acho que, bom, é um pouco isso, né? O nosso projeto aqui aposta muito nessa ideia de um discurso consistente, né, acerca das ciências humanas e daquilo que elas produzem.
Carla, o tema é super amplo, a gente, infelizmente, tem que parar por aqui, porque, né, já vamos para 1h20, mas queremos muito te agradecer pela contribuição para o Conjectura. Acho que você trouxe dados e reflexões que nos auxiliam bastante a pensar esse cenário de distopia e de utopia, né, da educação. E talvez você pudesse, então, para finalizar, de fato, nos indicar aí alguma, né, quem nos acompanha, alguma dica cultural, educacional, enfim, o que você teria de sugestão para nós nesse sentido? Enfim, é difícil selecionar, porque nesse período agora eu tenho assistido muita coisa legal, mas eu vou tentar indicar duas coisas que dialogam com o que eu tenho, que eu achei muito legal, que eu vi recentemente, né? Primeiro, na verdade, o primeiro eu não vi recentemente, tem um documentário que chama A Escolarização do Mundo, que mostra a expansão, né, de um determinado modelo de ensino no mundo, né, e enquadrando, né, toda uma diversidade que a gente tem societária, essa coisa toda, né, enquadrando no que é adequado e inadequado, e como que isso vai levando a mudanças e transformações e hierarquizações culturais. Eu acho esse documentário muito bom. E ontem eu assisti uma live que virou um vídeo que eu achei, assim, que me deu um ar de esperança, assim, porque você vê gente jovem falando, assim, só que eu estou tentando achar o nome aqui. Daqui a pouco eu vou achar, mas primeiro eu vou explicar o que é. Tem um professor da USP, da Geografia, que se chama Giroto, o sobrenome, e ele trabalha com educação, ensino, enfim, e ele conseguiu reunir vários estudantes que participaram, há 5 anos atrás, das ocupações nas escolas, né? Uhum. Ele pegou estudantes de diferentes partes do Brasil, né, e pediu para eles contar, né, o que eles aprenderam, o que eles questionavam, o que é esse momento das ocupações, né, mudou na vida deles, fez eles se entender ou não, se eles concordam com aquilo que eles fizeram, essas coisas todas, né, e como é que eles estão hoje. Foi sensacional, assim, muito bom. Então, se eu não me engano, o nome era... que vocês me falaram no início e eu não procurei. Você pode procurar e depois você passa, Carla, que a gente divulga, né, Danilo? Depois, isso, a gente faz uma postagem depois, colocando as sugestões culturais que você deixou. Aí uma das discussões que no final, mais eles tocam é possível, né, ter um modelo de educação que atenda essa ansiedade dos jovens pela EAD, né? Tudo isso que vocês falaram que nesses espaços de ocupação, né? Que vocês tiveram aprendizados significativos para a vida, que muitas vezes vocês não tiveram ao longo do currículo formal das escolas, no momento das ocupações eles tiveram um salto de conhecimento, de prática, essa coisa toda, né? Para a vida, e de aprendizado, inclusive, de organização individual e coletiva, né? É possível isso na EAD? As respostas são sensacionais, eu recomendo muito, assim. Então, para esse contexto de pandemia, ajuda a pensar muito os rumos o que seguir e o que não seguir como daquilo que a gente deseja de ensino, né, de políticas de ensino para o Brasil. Poxa, Carla, muito obrigado, muito obrigado. Acho que a gente fica com essa lição aqui de ainda defender, né, mais que nunca, né, essa figura dos institutos federais que você trouxe, né, como isso é uma concretização de um modelo educacional importantíssimo. Acho que também isso deve ser pensado. Então, mais uma vez, Carla, muito obrigado por sua participação aqui, é sempre bem-vindo ao nosso Conjectura. Se você quiser, então, dizer um último comentário final aí, para a gente se despedir, à vontade. Não, quero agradecer o convite e, enfim, e convidá-los também a conhecer, assim, acho que em todos os estados a gente vai ter institutos federais, convido vocês a conhecer as estruturas, enfim, cada campi tem a sua organização que diz respeito às particularidades de cada local. Então, né, por exemplo, o campi onde eu trabalho, ele tem os ensinos das disciplinas, né, de ensino básico, né, associado ao técnico, então existe uma questão de uma politecnia bastante presente, e também tem os cursos de graduação e pós-graduação, né,
e, enfim, lá eu atuo também na pós-graduação em desenvolvimento regional e sustentabilidade, né, e numa outra pós que é de educação em direitos humanos, onde foi a partir, na verdade, dessa pós em educação em direitos humanos que surge um grupo de discussão de currículo, que, enfim, que tem sido bastante enriquecedor. Então, só para reforçar o entendimento das instituições de ensino, da necessidade do ensino presencial, né? Porque a instituição de ensino, ela não serve só para os alunos, serve para toda uma comunidade escolar que transpassa os espaços, né, das instituições. Não é só aluno que aprende, os profissionais todos que estão ali aprendem, comunidade escolar aprende, as instituições de ensino, elas têm uma capilaridade, né? Os alunos chegam em casa e conversam e levam temáticas, enfim, são espaços muito importantes. Então a educação presencial e de qualidade, ela tem que ser defendida com unhas e dentes se a gente não quiser entrar, né, cada vez mais numa lógica obscurantista, né, na nossa sociedade. É isso. Muito obrigado, Carla. Poxa, obrigado você que nos acompanhou até agora. Danilo, eu vou passar a palavra, então, para você nos informar aí aqueles detalhes técnicos, mas tá, joia. Foi então, ótimo Carla, por hoje. Muito obrigado. Também te agradeço muito. A gente fica com aquela sensação de poderíamos ter discutido muito mais, mas acho que isso também é um excelente sinal, né, de que a discussão ela foi bastante frutífera, né, e também vai ensejar bastante reflexão, tanto em mim, no Wayne, quanto naqueles que nos acompanharam. Então, eu reforço os agradecimentos do Wayne e aqueles recadinhos, né, para aqueles que nos acompanharam até agora. Também agradecemos muito a presença de vocês aqui na nossa live. Essa live vai ficar disponibilizada na nossa página do Facebook. Também divulgaremos ela daqui a algumas horas no nosso canal do YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Então, por gentileza, se vocês puderem nos acompanhar aí nessas redes e divulgar para colegas e familiares que vocês acham que pode se interessar aí pela nossa iniciativa, nós agradecemos muito e eu e o Wayne estaremos de volta então na quinta-feira às 11 horas, horário de Brasília, para repercutir o que foi conversado hoje aqui com a professora Carla. Então, muito obrigado, Carla, muito obrigado a todos que nos acompanharam e uma boa semana. Tchau, gente. Muito obrigado.